Sejam todos bem-vindos. Esse é seu nosso canal do Profeta Leanderson, seu canal para o céu. No vídeo de hoje, vamos ver uma história incrível de um dos assinantes do canal, o irmão Jefferson, que mora na cidade de Rio de Janeiro, Brasil. O irmão Jefferson vai contar essa história maravilhosa que o Espírito Santo fez na sua vida, onde ele salvou a irmã Sandrinha no leito. Eita glória, uma coisa maravilhosa que foi confirmada por vários profetas de Deus que não sabiam dessa história, inclusive eu e minha esposa, a profetisa Naira. Deus nos confirmou quando o irmão Jefferson ligou para a gente. Aleluia. Toda essa história, sem antes de eu saber, Deus me confirmou e me revelou essa história maravilhosa de salvação e purificação no leito da irmã Sandrinha, irmã Sandra, para a glória do Senhor dos Exércitos. Então, vamos pro vídeo. Queridos irmãos, eu saúdo, aleluia, a Santa Igreja, os amados irmãos com a paz, que excede todo entendimento. Desejo uma boa noite a todos e venho neste áudio contar o testemunho da minha falecida esposa, que Deus a recolheu. Deus a tomou no leito para não perder a alma dela para Satanás. Assim começou. Em fevereiro de 2020, a minha falecida esposa, cujo pastor Tiago fala no áudio, ela teve um AVC. E minha esposa, infelizmente, ficou acamada. Ela perdeu os movimentos do lado direito do corpo. Nisso, iniciamos várias sessões de fisioterapia com fisioterapeuta pós-graduado em neurofuncional, que é a pessoa que atua, na parte de AVC, ataque isquêmico, isquemia, derrame, como é conhecido mais popularmente. Sim. Eu passei, irmão, cerca de 37 dias no hospital com a minha esposa. Em setembro de 2020, ela passou mal aqui na cozinha, e teve um segundo ataque isquêmico, sendo que foi transitório, e eu corri com ela ao hospital. Chegando ao hospital, os médicos perceberam que a creatinina dela estava muito alta, estabilizaram a creatinina, disseram que ela estava desidratada. Com isso, ela estava com uma infecção. Os médicos, eles começaram com 2 antibióticos, depois passou para 3 e já no final para 4. E na época da pandemia, todos sabem que nós não podíamos ficar junto aos nossos entes queridos, porque estava no auge, Ela passou mal em setembro do ano passado e faleceu dia 20 de outubro de 2020. Eu estive com ela, irmão, no hospital, das 7 horas da manhã. Muitas vezes eu já saí de lá 11h30 da noite. Já cheguei a sair meia-noite, para a glória de Deus. Faria tudo de novo por amor a ela. A Sandra, abaixo de Deus, para mim, ela foi tudo. Ela foi minha amiga, foi minha esposa, foi minha família. E naquele leito, naquela CTI, eu disse para ela: filha, nós já estamos casados há tanto tempo, porque você... E cumpre frisar, irmãos, que eu estava desviado do evangelho. Eu estava afastado desde 93, desde 1993. Então eu estava dando mau exemplo. Mas mesmo desviado, eu nunca deixei de pregar o evangelho para Sandra, minha amada esposa, que Deus a recolheu. E naquela CTI, ela disse assim: amor, assim que sair,
daqui, deste hospital, eu irei servir a esse Deus que você me fala há cerca de 13 anos. Você me fala sobre esse Deus. E eu irei servir junto com você. Pois bem, irmãos, ela saiu do CTI, não é? E passou para enfermaria. E eu fiquei feliz que houve uma melhora no quadro dela. Na enfermaria, irmão, quando ela estava prestes a ter alta, né, a médica disse que cerca de 4 ou 5 dias daria alta para a Sandra. Infelizmente, ela foi contaminada pela peste chinesa, pelo vírus, o Covid, o SARS-CoV, né? E eu estava com ela no quarto. E eu também fui contaminado porque eu estava como acompanhante da minha esposa, visto que ela tinha 64 anos, né? E pelo estatuto do idoso, a pessoa não pode ficar sozinha acima dos 60 anos. E eu faria tudo de novo, né? Nisso, irmãos, ela no leito, no quarto, né? Ela saiu do CTI e estava no quarto. Ela começou a apresentar uma tosse com perca de paladar, né? E de dificuldades ao respirar. Os médicos a transferiram para outro hospital especializado em Covid. Neste momento, eu não pude ficar mais com ela como acompanhante, porque foi detectado, diagnosticado o SARS-CoV-2, né? O Covid, e infelizmente eu não pude ficar com a minha esposa. Naquele momento, irmãos, que sedaram a Sandra, né? E ela estava no corredor do hospital para embarcar na ambulância e ser transferida para outra unidade hospitalar. Eu dobrei os meus joelhos naquele hospital, no meio de todo mundo, um chão sujo. Eu dobrei e falei: Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Eu entrego a minha esposa nas tuas mãos. Senhor, durante todo esse tempo que eu convivi, todos esses anos, eu não posso perder a alma dela para Satanás. Para mim vai ser uma derrota. Mas eu peço que teus arcanjos, que teu anjo de guerra e o Senhor Jesus vá nessa ambulância, porque tu és o médico dos médicos. Cumpre ressaltar, irmão, que a minha esposa, né, ela era ateia, ela não acreditava na Bíblia, né? Ela relutava quando eu falava do amor de Deus, que o nosso Senhor Jesus se desfez da sua glória e majestade e se fez verbo, né? Então ela não aceitava. E não é por força nem por violência. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Sim, irmãos. Eu vim para casa muito triste quando ela foi transferida para outra unidade hospitalar para tratar do Covid. Eu cheguei em casa chorando. Deus viu as minhas lágrimas. A moça do quarto me viu chorando e falou: não chore, Jefferson, dará tudo certo. Eu vim para casa, irmão. Eu cheguei em casa cerca de quase 2 horas da manhã. Dobrei aqui os meus joelhos nesta sala, nesta poltrona, no qual eu falo esse testemunho para a glória e honra de Deus, para que almas se rendam aos pés de Jesus Cristo e saibam que só Ele é o Senhor. Ele dá a vida e Ele tira. Ele é Deus, Deus da vida e da morte. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo é por Ele e para Ele. E Ele fala: minha é a terra e sua plenitude. Voltando ao testemunho, né? Eu fiquei aqui 4 dias. Mesmo sem poder ficar no quarto com a minha esposa, eu ia todos os dias para esse hospital. Ia levar material de higiene, ia levar aquela pomada que evita escara, né, que é a Dersane hidrogel. E todo dia eu ia, voltava. E o hospital me ligava todos os dias, dizendo que tinham colocado a Sandra de decúbito ventral, decúbito dorsal, sentada, para ela conseguir respirar, porque mais de 80% dos pulmões já estava tomado. Então, irmãos, eu chorei aqui em casa, aos pés de Deus, e falei: Senhor,
eu não posso perder essa alma para o diabo, não. Eu sei que minha esposa se autodenominava ateia, mas há um Deus, e eu creio que o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, e não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o Senhor, e não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor. E nisso, irmãos, eu voltei ao hospital, né? Muito triste, ao saber do óbito da minha amada Sandrinha, né? Eu fui para reconhecer o corpo e fiquei muito triste, irmão, né? Eu confesso que eu não esperava essa partida, né? Mas eu não soube o que houve ali. Então eu comecei a sair atrás de respostas, né? Aqui no Rio de Janeiro, irmãos, eu vou falar algo que é triste, tá? Eu não falo isso com honra na alma, não, é com tristeza. O evangelho, não só no Rio, mas no Brasil, eu digo assim, 95% do evangelho está corrompido. Corrompido pelo dinheiro, pelos canalhas que se travestem de pastores nos púlpitos. Enfim, irmãos, fui atrás de respostas. Fui na igreja pentecostal Deus é Amor, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Nazareno, Presbiteriana, Batista. Eu queria mais as protestantes, né? As igrejas que creem no dom da revelação, que é o dom da palavra, do conhecimento, né? E uma irmã, dois irmãos, uma irmã chamada Luciane, ela falou: Jefferson, descansa que a tua Sandrinha está com Deus. Um outro irmão, que me fale agora o nome dele, ele é pastor, inclusive é deficiente físico, ele falou: olha, eu vi a tua esposa subindo com o anjo do Senhor. E uma irmã da Deus é Amor, no final do culto, né? Ela, quando eu estava botando a chave no carro para ir para casa, ela me chamou e disse: homem, por que você pede aquilo que não é da minha vontade? Eu sei quando o homem vai me servir e quando não vai. Eu sei o amanhã. Podes tu, porventura, saber o amanhã? E, irmãos, eu fiquei peregrinando atrás de resposta. E eu, por duas vezes, né? Eu orei, irmãos. Eu me consagrei. Eu fiz jejum. E falei assim para Deus: Senhor, tu não falaste que ia recolher a minha esposa de tal forma, assim como se deu. Eu vou me consagrar, irei ao cemitério, botar as mãos no túmulo, no sepulcro, aonde está a matéria, o corpo da minha falecida esposa, e ordenei: Sandra, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor traga de volta a alma, traz de volta o espírito da minha esposa, que eu vim aqui buscá-la neste sepulcro, Senhor. E era um dia de muito calor, irmãos. Eu com guarda-chuva preto, com a Bíblia aberta, eu recitei vários versículos, eu disse assim para Deus: Senhor, a tua palavra diz que Elias ressuscitou o filho da viúva, né? Pedro ressuscitou Tábita. Ezequias, o Senhor falou para ele botar a casa dele em ordem, que ele iria morrer. E a tua palavra diz que ele orou, se humilhou e chorou. E lembra-te de mim, Senhor, quando eu fui na tua presença. E o Senhor se apiedou dele e concedeu mais 15 anos de vida. Então, irmãos, eu recitei no cemitério, no túmulo, todos esses versículos e disse assim: Senhor, em nome de Jesus eu ordeno, Sandra, levanta tu deste sepulcro que eu vim te levar para casa. Eu tinha levado, irmão, a roupa da minha esposa, foi um ato de fé. Eu levei as roupas da Sandra, sandália da Sandra, blusa da Sandra, saia da Sandra para o túmulo. E pensei assim: já que ela será ressuscitada, vai dar polícia, vai dar imprensa. Irmãos, eu bradei naquela primeira vez, nada. Voltei para casa chorando, triste. Por quê, meu Deus, por quê? Orei de novo, me consagrei, lendo a Bíblia. Estava consagrado, irmãos. De jejum, eu falei: agora ela volta. Na segunda vez ela volta.
E eu fui mais uma vez ao túmulo, mais uma vez ao cemitério, e tinha levado as roupas da Sandra, a sandália da Sandra, os pertences dela, e disse assim para Deus: Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Eterno, eu só saio daqui com a minha esposa ressuscitada. E bradei assim, irmãos: Sandra, em nome de Jesus, o Nazareno, eu te ordeno que se levante deste sepulcro e este corpo seja refeito, este corpo seja regenerado, este corpo seja restaurado pelo poder de Deus. Irmãos, nada aconteceu, mas eu fui com fé. Quando eu orei em casa, eu falei: Senhor, eu sou um homem de fé. Eu não estou brincando de ressurreição. Eu não estou brincando de ir ao cemitério para pedir minha esposa de volta, não. Muitos não creem, mas eu creio. Eu vou botar a mão e ela vai levantar. Até que meu primo, irmão, né, pela graça, para a glória, a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o nome de Jesus que está acima de todos os nomes que tem que ser glorificado. Ele me disse: irmão, tem um pastor lá em Minas Gerais, chamado Pastor Tiago. Eu pesquisei ele, eu levantei ele e vi que é um homem sério, é um homem de Deus. Eu vou te passar o telefone dele. E meu primo, né, ele conseguiu o telefone dele. Eu digo primo, irmão, ele é primo de consideração, tá? Não é primo consanguíneo, não. Eu chamo de primo, assim, um primo de consideração, para que fique claro. E eu liguei para esse pastor por volta de 10 e pouca da noite, ele me retornou. Ele me retornou por volta das 2h30 da madrugada e disse assim: eu vi um chamado do Rio de Janeiro no meu telefone, alguém me ligou, quem deseja falar comigo? Eu falei: irmão, estou desesperado, ora por mim. O Espírito Santo tomou o irmão e disse: olha aí, Senhor, esse homem que não aceita a partida da esposa. Ele: eita glória, a esposa dele, Senhor, na visão, com um anjo. Eu estou vendo a tua esposa, amado irmão, e ela está dizendo assim, ao lado do anjo: ele precisa aceitar a vontade do Senhor. É quando o pastor Tiago, né, eu fui ao culto, né? Os irmãos, eu nem sabia que o culto era gravado, e o pastor me chama lá na frente. E ele disse assim, usado pelo Espírito Santo de Deus: você veio aqui atrás de uma resposta, de um esclarecimento, de uma certeza, sim ou não? E eu falei: sim. E Deus tomou o pastor em línguas e disse: homem, porque ousa pôr a mão aonde não mandei eu. Quando ele fala isso, irmãos, porque ousa pôr a mão aonde não mandei eu, é justamente as 2 vezes que eu fui ao túmulo, ao sepulcro, botei a mão lá no sepulcro e mandei a Sandra voltar à vida. E ele fala assim: a minha serva está comigo. No prosseguimento do testemunho, ele fala: eu sou o terceiro vaso que Deus usa para falar que a Sandra está com Jesus, ou eu estou mentindo aqui? É porque, irmãos, aqui no Rio de Janeiro, 2 pessoas, uma varoa e um varão, falaram: a Sandra está com Jesus, descansa. Só que eu não queria resposta genérica, eu não queria revelação genérica, eu queria uma resposta, um esclarecimento, uma certeza. E nisso, irmãos, após a sepultura, o sepultamento da minha amada esposa, eu contraí Covid. Eu vi meu corpo deitado no sofá. Eu fiquei mal, irmão. Eu perdi cerca de 43 quilos em 3 semanas. E eu vi a morte. Eu vi a morte. Eu ficava engateando em casa. Eu fiquei 10 dias sem banho, só lavava as partes íntimas. Eu ia engateando para o chuveiro, caía de 4 no boxe, começava a vomitar. Verde, eu falei: Senhor, eu estou morrendo, meu Deus. E Deus usou o irmão Tiago nesse vídeo e disse: Satanás pediu para tocar em você, mas eu não permiti. A morte
me pediu para tocar em você, mas eu não deixei, porque eu tenho obra contigo. E ele fala mais ainda, irmãos. No leito, quando a minha esposa estava no CTI, eu falei para Sandra do amor de Deus, falei de alguns versículos, e ela falou: amor, assim que eu sair daqui, eu vou servir esse Deus que você tanto fala. E Deus usou o pastor Tiago, usado pelo Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, porque tudo é para a glória de Deus, irmãos. Ele disse assim: e no momento que tu pregaste a minha palavra para Sandra, eu agi na vida dela. A Sandra me viu, eu apareci para ela, que a Sandra era muito cética, né? Então, ele fala: eu fiz com a Sandra igual eu fiz com meu servo Saulo, que virou Paulo. Eu mesmo preguei para Paulo. Eu apareci para Sandra e falei com ela: não chores mais, homem, pois ela está comigo. E eu pedi a ela de volta todos os dias. Eu clamava a Deus que a ressuscitasse, que descesse naquele sepulcro feito trovão, feito relâmpago, e ressuscitasse a minha Sandrinha. E Deus falou ali, irmão, naquele testemunho, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu fui em janeiro, debaixo de chuva. Deus usou o servo dele para que o nome dele, o nome do Senhor Jesus, que é dado sobre todos os nomes, seja glorificado. E foi isso, irmão. E ele disse, né, que a Sandra tinha muita dúvida, que Satanás colocava muita dúvida na cabeça dela. Quando ele fala que Satanás colocava muita dúvida na cabeça da Sandra, é justamente os anos que eu vivi com ela, ela não acreditava. Ela até debatia, irmãos, sobre a Bíblia, disse que era homem, que foi homem que escreveu a Bíblia. Eu não acredito, eu não creio. E logo eu casei com Bíblia. Ela me falava assim, irmão, mas para honra e glória de Deus, Deus não permitiu que Satanás tragasse a alma da minha amada esposa. Antes, o Senhor desceu e se apareceu para ela, como apareceu para Saulo. Né? Homem, homem, por que tu me persegue? Saulo, Saulo, por que tu me persegue, Saulo? E Deus apareceu para Sandra. E ele mesmo anunciou a palavra dele para ela. E no final da revelação, né? Quando eu fui a Minas Gerais, a Belo Horizonte, né? Naquele culto, naquela igreja denominada IMDB, Igreja Ministerial Deus é Bom, eu falei em casa: Senhor, eu tenho fé, o Senhor conhece a minha fé. E Deus toma o irmão, o Espírito Santo de Deus, tomou aquele varão chamado pastor Tiago e disse: diz mais, ô Senhor, eu sei da tua fé, eu conheço a tua fé, mas vou usar a tua fé para outras obras, diz o Senhor. E esse foi, irmão, o relato do testemunho do culto, né? Os irmãos observem que dá 12 minutos ou 13 aproximadamente. Então ele abre o culto, me chama lá na frente e diz: você veio aqui atrás de uma resposta, de um esclarecimento, de uma certeza. E foi isso, irmão, para a glória e honra de Deus, aconteceu tudo, né? Deus usou o irmão, porque, irmãos, eu sou sincero em dizer algo. Está difícil profeta de Deus na terra. Está difícil, irmãos. É um aqui, é um lá, é praticamente assim, um sorteio, viu? Olha, o evangelho, infelizmente, está corrompido, né? Não é? São poucos aqueles que preservam a santidade, preservam a sã doutrina, preservam a palavra de Deus. E eu sou muito feliz, né, de ter conhecido, ainda que virtualmente, o profeta Leanderson, a pastora Naira. É um varão e uma varoa de Deus, né, que eu posso dizer que faz parte da minha família. Porque a minha família são aqueles que pregam a palavra de Deus, que insistam dentro e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não.